desceu comigo lá pras bundas da Bahia. Cheirei a menina, nos seus olhos se via meu futuro. E é no ritmo do São João que nós vamos voltar para a União Europeia, beleza? Voltar não, começar, né, na verdade, a União Europeia. A nossa aula sobre a Europa vai dar continuidade aqui com a União Europeia. Nós vamos entender esse maravilhoso bloco econômico, o bloco econômico mais antigo e o mais evoluído que nós temos no mundo, certo? Então vamos lá para o que interessa. Nós temos que saber a origem, né? Tudo vai em cima da origem, a origem da União Europeia. Vamos lá, gente. Pós Segunda Guerra Mundial, território europeu totalmente devastado, então os europeus começaram a bater a cabeça e o que é que nós vamos fazer para reestruturar, para nos reerguermos economicamente e na questão da infraestrutura? Vamos nos unir. Igualmente, nono A e o nono B, simplesmente. União. De que união é essa? De que maneira? Ações políticas e econômicas integradas, integrar. Vamos falar a mesma língua econômica e social. Tem que ter união total, beleza? Fomento, né? Vamos dar ênfase, vamos focar na melhoria dos índices sociais, saúde, educação, segurança, certo? Todas essas questões para a sociedade melhorar o desenvolvimento e preservação ambiental, que é importantíssimo. Hoje, o bloco formado por 28 países, só que teve a saída, nós vamos falar mais na frente, certo? Do Reino Unido, tá bom? Então, o bloco mais evoluído, o bloco mais dinâmico, o bloco que está aí num patamar superior a qualquer outro bloco, certo? Vamos lá, gente. Toda essa história que nós falamos aqui, ó, nós temos a bandeira da União Europeia, como vocês podem ver aí, já vou cobrir ela, certo? Então, vamos ficar aqui no cantinho, né? Prestem bem atenção. A origem, falei a vocês, termina a Segunda Guerra Mundial, os países precisam se reestruturar, começam a União aí com o primeiro passo, Benelux, em 1948, a organização econômica formada por Bélgica, Países Baixos, Holanda e Luxemburgo, para estimular o comércio, né? E eliminar aquelas barreiras alfandegárias, toda aquela burocracia, porque a questão era facilitar. E começou a se expandir, ó. Se expandiu tanto que em 51, ó, entrou aí França, potência, Itália, Alemanha, superpotência. Então aí já mudou a nomenclatura desse bloco e passa a ser aí a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, certo? Então já temos uma evolução gigantesca, uma integração aí bem maior, certo? E eu votei em 57 a assinatura, vamos dizer assim, que realmente efetiva esse bloco. Em 57, a Comunidade Econômica Europeia, ou Mercado Comum Europeu, que é o Tratado de Roma, essa assinatura lá em Roma de vários países europeus, que aí começam aí realmente aquela alavancada da União Europeia, aquela reerguida. Em 1992, bate no peito União Europeia, vem aí esse bloco riquíssimo, certo? Que comercializa aí com o mundo todo, principalmente com os Estados Unidos e China, certo? Então a Europa é um lugar que atrai muitos investimentos, atrai imigrantes, atrai a questão de dinheiro. Então a Europa hoje é um continente que podemos dizer assim, que tem uma grande qualidade de vida e economia elevada, certo? Em 2004, uma parte dos países ex-socialistas integram a União Europeia, porque viram que a situação estava bem melhor lá na Europa, certo? Só que a Europa, assim, ela não vive só de flores, né? Como nós sabemos que nenhum lugar é perfeito, nada é perfeito. Nós temos aí as políticas sociais da União Europeia. A política social é essa, como qualquer outro país ou qualquer outro bloco. Se estivesse na União Europeia, isso não aconteceria, né? Qualquer país, qualquer bloco econômico vai focar nessa questão aí, de melhorar as condições de vida da população, melhorar as condições de vida dos países, né? Então, na política social, tem o seguinte, lá eles têm Opa, vou voltar aí novamente. Voltei. Se a internet fosse da Europa, nós não teríamos esse problema, certo? Mas vamos lá. O baixo crescimento demográfico e do envelhecimento da população, ou seja, os países ricos, que nós já vimos sobre isso, tendem a ter uma baixa no número de nascimentos, um índice de natalidade baixo, porque as pessoas estão mais ligadas ao mercado de trabalho. Eu vou ter as mulheres no mercado de trabalho. Então, a tendência não está morrendo muitas pessoas, não está nascendo, a tendência é que venha a morrer mais, né? Certo? Se eu tenho boas condições de saúde, então vou ter mais idosos, vou ter um processo de envelhecimento maior. Só que futuramente, pessoal, eu vou ter que repor essa população. Pô, não está nascendo.
só está envelhecendo e morrendo. Então vai chegar um momento que eu vou ter que atrair essa questão de pessoas para o meu país ou incentivar ao aumento da natalidade de nascimentos. Certo? Um sistema de proteção social, sistema de proteção é esse, quem faz parte do continente europeu, do continente europeu não, né? Da União Europeia, assim, eles tentam combater a questão do desemprego e do endividamento dos países. Nem tudo lá é mil maravilhas. Há países que passam por crise, há países que não têm o mesmo nível de desenvolvimento. Nenhum país tem o mesmo nível de desenvolvimento no mundo, nenhum país. Tiveram níveis de desenvolvimento diferentes, colonizações diferentes, certo? Foram colonizadores de maneira diferente, então por isso que vai sempre existir as diferenças socioeconômicas, mesmo se falando de um continente tão riquíssimo que é a Europa, né? E desse bloco econômico aí, certo? Os acordos lá são tão magníficos que nós temos lá o espaço Schengen, certo? Não se ligue na pronúncia, não. O espaço Schengen é o seguinte, é um espaço onde os cidadãos, né, que pertencem ao grupo da União Europeia, eles podem circular livremente, né? Não precisa de vistos para circularem entre os países, né? Essa facilidade, né? Essa circulação de pessoas, de mercadorias, de serviços. Eu posso morar num país, trabalhar em outro, sem problema nenhum, certo? A questão de carteira de habilitação, carteira de trabalho vai valer em todo o território da União Europeia. Então isso é muito bom, que você está integrando o território, né? Você integra todo o território, certo? Vamos lá. As relações comerciais, né, como eu falei para vocês, a União Europeia ela comercializa principalmente com os Estados Unidos e China, né, duas potências aí mundiais, ninguém contesta isso aí, certo? Uma das áreas mais industrializadas que nós temos vai estar ali no continente europeu, indústria de ponta, né, indústria de tecnologia, bastante tecnologia. Então, por isso que a Europa atrai muitos investimentos, né, muitos compradores, atrai imigrantes também. Tem aquele problema que nós vimos na aula passada da imigração, da xenofobia. Isso faz com que a União Europeia tenha esse amparado. Por quê? Foi o primeiro bloco. Foi o primeiro bloco que foi o pioneiro, né? A partir da União Europeia começaram a surgir outros blocos que o Brasil participa, os BRICS, outro que o Brasil participa, Mercosul, então tem o NAFTA. Então são vários blocos que se espelharam aí na União Europeia. Por isso que eles partiram na frente, então eles são mais evoluídos em relação a isso. São tão evoluídos que é o único bloco que tem moeda única. Justamente o euro. O euro é justamente por conta desse fator aí da moeda única, né, desse bloco econômico. Só que tiveram os probleminhas aí. Você sabe que todo relacionamento vai ter um probleminha, né, complicado. Então teve a saída do Reino Unido. Certo? Reino Unido, como vocês bem sabem, eu vou estar ali. Quando eu falo Reino Unido, pessoal, é Inglaterra, País de Gales, Escócia e quem? Irlanda do Norte. Então, preste atenção aí, certo? Então, preste bem atenção aí. Em 2016, o Reino Unido decidiu sair, né, por conta de divergências políticas e econômicas, certo? Eles não estavam aceitando alguns pontos que a União Europeia estava impondo, como questão de imigração também, né, da entrada de pessoas. Eles não estavam aceitando. As questões comerciais também não estavam aceitando, então isso causou uma série de transtornos e em 2016 começou esse conflito e acabou por, há pouco tempo, realmente o Reino Unido sair da União Europeia. Mas nada que venha ter um abalo gigantesco, já que, claro que perdeu bastante, mas mesmo assim, mesmo com a saída do Reino Unido, a União Europeia continua sendo o bloco mais evoluído e mais desenvolvido do mundo. Beleza aí, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, qualquer situação, só é chamar no Zap. Tranquilo?